Muito bem-vindas ao nosso Motivar Pra Quê? Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher, e eu te ajudo a ser autoconfiante para ter mais segurança em si mesma. E antes da gente começar, já segue aqui o meu canal, já compartilha esse vídeo com alguma mulher que precisa ouvir isso e deixe nos comentários o que você achou no final assistindo esse vídeo, tá ok? Porque você sabe que o YouTube compartilha com mais pessoas, ele leva o nosso trabalho para muito mais pessoas e me motiva a estar aqui gravando aulas para você. E na aula de hoje eu vou falar sobre o perdão, a importância do perdão para que você se sinta uma mulher mais segura e confiante, possa construir uma vida feliz, uma vida de sucesso para você. E o que é o perdão, né? Vamos falar então primeiro e no final eu vou falar como você começa a trabalhar a questão do perdoar. É importante isso, tá bom? Então fique até o final, porque essa aula de hoje tá muito incrível. Então vamos lá, meninas, vamos explicar então primeiro o que é o perdão, né? O que é perdoar? Perdoar não significa você concordar com o que a pessoa fez. Não significa você manter relações com essa pessoa. O perdoar não significa você ter que olhar para a pessoa, você ter que estar com a pessoa. O perdoar significa você entender a pessoa, entender que a pessoa é um ser humano. E quando a gente entende que o ser humano é cheio de falhas, o ser humano ele aprende baseado no contexto em que ele está inserido. Então vamos pensar assim: uma pessoa que vive no Brasil, no interior de São Paulo, ele tem uma concepção de mundo. Uma pessoa que vive na China, no interior de alguma cidade lá, ele tem outra concepção. Por exemplo, no Brasil não é comum comer cachorro. Para nós aqui no Brasil, o cachorro é um animal de estimação. Muitas pessoas têm os cachorros como filho, parte da família. Eu, inclusive, tenho 5 cachorros que são meus filhos de pelo. Só que na China, eles têm o hábito de comer, como a gente aqui, que não é, né, a pessoa que não é vegetariana aqui no Brasil come carne de boi, carne de porco, carne de frango, que para nós é normal, para eles comer cachorro. Então percebe por que eu estou trazendo isso? Para exemplificar para você que o que é certo para uma pessoa não é certo para outra. Então quando a gente tem esse entendimento de entender que o ser humano ele só dá aquilo que ele tem, ele só vai oferecer aquilo que ele tem. Então, se ele ofereceu alguma coisa que te magoou, que te chateou, que te feriu, foi o que ele tinha naquele momento. E às vezes, né, muitas vezes, a pessoa não tem entendimento para saber. Ou às vezes, ele gosta de fazer aquilo. Porque a gente tem que entender que o ser humano, o nosso psíquico aqui, ele tem, não é todos iguais. Então, por exemplo, eu me lembro que na faculdade, eu nunca tinha me atentado a isso, mas o professor falou uma coisa que eu me atentei. Ele falou assim: você sabe por que você precisa falar não quando o teu filho querer colocar o dedinho lá na tomada? E aí todo mundo falou não, porque a linha de educação atualmente, ele entra numa linha de que deixa a criança experimentar, ela vai ver que não é bom e ela vai parar. Tem muitos pais que falam sobre isso, mas ele trouxe ali uma outra abordagem que eu fiquei pensando e falei, nossa, tem muito coerência. Então ele disse assim, que quando você não fala não pro teu filho, quando ele vai pôr o dedinho na tomada, ele pode, na hora que ele colocar o dedo, ele pode gostar da sensação que ele teve do choque. Isso faz com que ele cresça achando que aquilo não é ruim, não é errado. Então perceba, muitas vezes a atitude que a pessoa tem hoje foi porque lá atrás, na infância, ninguém falou para ela que era errado. Ela está acostumada a fazer aquilo, fazer coisas que machucam outras pessoas. Ninguém um dia chegou nela e falou que fazer determinada coisa iria ferir e machucar outra pessoa. Então, quando a gente entende que ser humano, eles, por mais que a gente gostaria, por mais que você gostaria que a pessoa fizesse alguma coisa que não te ferisse, muitas vezes ela faz. E aí cabe a você entender, não é aceitar. Você pode não aceitar o que ela fez, você pode não concordar, mas você tem que entender que ele fez aquilo que ele podia, aquilo que ele quis fazer. E quando você não perdoa, o que acontece? Quando você não perdoa, porque você não entende tudo isso e por algum outro motivo você não quer entender, você continua
A pessoa, ela fez aquilo para ela, ponto final, ela fez e na cabeça dela ela tá certa. Agora vamos falar de você que não perdoou. Você fica remoendo aquela situação, você fica gerando sentimentos de dor, de tristeza, emoções ruins, porque você não consegue dissolver aquilo. E quando o nosso cérebro ele tem um mecanismo que à medida que você fica numa emoção negativa, num pensamento negativo, por quê? Toda pensamento gera uma emoção. Um pensamento de falta de perdão vai gerar uma emoção ruim, uma emoção negativa. E isso vai causar no teu cérebro o quê? Um adoecimento. As suas células, elas vão aos poucos adoecendo. Por quê? O teu corpo, o teu cérebro, ele vai liberar, às vezes, umas toxinas que não seriam necessárias se você não estivesse com aquele sentimento, com aquela emoção negativa. Existem estudos que comprovam que quando a gente está numa emoção negativa, uma emoção ruim, você trabalha com o teu organismo numa tensão. Isso ao longo do tempo pode te gerar uma ansiedade, pode te gerar um sofrimento. E depois da ansiedade vem a depressão, e a depressão, quando você fica num estado depressivo por muito tempo, por um longo período, se torna uma depressão realmente. A depressão já é um estágio onde já começa a refletir com o quê? Doenças autoimunes. Então, muitas pessoas que a gente percebe que sofrem hoje, muitas doenças, é por conta, se você for investigar, né, sistematicamente, se você for pegar uma visão sistemática de todo o percurso daquela vida, daquela pessoa, você vai perceber que teve em algum momento, alguma situação que aconteceu, onde ela não conseguiu dissolver essa energia do perdão, da falta do perdão, e isso trouxe para ela consequências realmente físicas, ou seja, ela adoeceu por conta disso. Então, por isso que é importante, toda vez que tiver alguma coisa, isso eu quero dizer tanto em relação ao perdão por outra pessoa, quanto o auto-perdão. Eu não sei se vocês sabem, mas o auto-perdão é algo muito difícil, porque muitas vezes a pessoa acha que perdão é só quando alguém fez alguma coisa. E quando é você? Quando você acha que fez alguma coisa que não era legal, você não gostou ou você teve consequências daquilo e você não se perdoa. Então você fica remoendo, você não se perdoa. Para quem gosta dos ensinamentos bíblicos, a gente tem lá até uma parte onde Jesus fala, né? Se a gente realmente reconhecer que o que a gente fez não foi legal, não foi bom, e se perdoar, e a partir daquele momento a gente não fizer a mesma coisa, Deus ele nos perdoa instantaneamente. E o que a gente precisa fazer é a gente também se perdoar. Você tem se perdoado, né? Tem se perdoado? Você tem... Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz coisas durante a nossa vida por falta de maturidade, por falta de conhecimento, por impulsividade. Isso é normal do ser humano e tá tudo bem isso. O que você não pode é não pensar sobre isso, é não analisar sistematicamente isso e não entender que você precisa deixar essa energia dissolver. O problema maior é em você ficar alimentando uma energia negativa em relação a algo que aconteceu. É muito comum a gente sofrer com problemas familiares. E por que eu digo isso? Porque vamos supor que a tua irmã ou a tua mãe fala ou faz alguma coisa que te magoa. Você fica remoendo aquilo, você fica chateada, você fica magoada, porque, poxa, eram pessoas que você esperaria que iriam gostar de você, que iriam ajudá-la. E ao contrário, a pessoa faz coisas para prejudicar. E aí, vamos supor que é uma amiga que falou alguma coisa, tipo, a amiga chegou e falou, porque você tá muito chata hoje, você tá muito gorda. Você vai ficar chateada, mas aquilo vai passar rápido, porque você não tem uma ligação afetiva com a tua amiga. Entende? Você pode até ficar com uma raiva, não querer mais ver a tua amiga, mas aquilo vai ao longo do tempo dissolver com mais facilidade, a não ser que seja uma pessoa íntima de você. Agora, quando é família, a gente tem aquela ligação afetiva. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Entender que independente se a pessoa tem ligação sanguínea com você, tem uma ligação afetiva com você, ela é um ser humano. Ela tem vontades próprias. E o que é certo para você pode não ser certo para ela.
Então é importante sempre a gente ter essa visão sistemática, é importante sempre a gente entender o papel do outro, entender que cada pessoa é de um jeito e aprender com isso, né? Então o que a gente pode aprender quando alguém faz alguma coisa e a gente perdoa? Primeiramente, entender que o ser humano é falho e que assim como essa pessoa fez alguma coisa para você que te magoou, te chateou, você pode ter feito alguma coisa a alguém que magoou e chateou. Talvez não na mesma proporção, mas também fez, né? Porque independente da proporção do problema, independente da proporção do ato, é um ato. Então, quando a gente se coloca no lugar e percebe que o ser humano, ele é falho, ser humano não é perfeito, né? E se a pessoa fez aquilo, você tem que avaliar, será que ela fez aquilo porque realmente ela gostou? E se ela realmente gostou, você tem que entender que cada ser humano é de um jeito. Talvez membros da nossa própria família, mas tem os, os valores diferentes dos nossos. E não quer dizer que ele está certo ou está errado e que nós estamos certo ou estamos errado. Significa que cada ser humano é único, cada ser humano busca aquilo que faz mais sentido para si. Então, quando a gente compreende tudo isso, quando a gente entende que tudo que acontece não é só em relação a nós, é em relação a todos, aí o que você precisa fazer? Buscar meio e formas de se proteger. Então, se você está convivendo, se você tem alguém da tua família próximos a ti que fez alguma coisa que você precisa perdoar, compreenda primeiro. Não significa que quando você perdoa você vai esquecer, não. Mas o perdoar significa o quê? Todo dia você buscar entender que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa oferece o que tem e, independente de qualquer coisa, você não precisa continuar com aquela pessoa. Você não precisa concordar. Muitas vezes é necessário que você fale. Se você tiver a oportunidade de falar o que está sentindo, vamos supor, alguém fez alguma coisa para você que você se ficou muito chateada ou magoada. Chega na pessoa e fale para ela. Independente se ela vai concordar, se ela não vai, se ela vai aceitar ou não, você falou. E por que é importante isso? Porque você tira de você aquele peso. É um peso que você tá ali. Independente do resultado, você falou. Se a pessoa entendeu ou não, daí já é um outro problema. O que nós estamos falando aqui é em você. É em você se sentir melhor, é em você entender o benefício do perdão. É fácil perdoar? Não é fácil, porque muitas vezes a pessoa fez coisas que feriu, não só emocionalmente, mas fisicamente. Né? E a gente sabe que quando dependendo do tipo de ação, ele gera consequências, né? Consequências psicológicas, consequências físicas. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que nada, por exemplo, se alguém fez alguma coisa para você que gerou uma consequência física, que você pode ir lá, por exemplo, denunciar essa pessoa. Faça o que tem que ser feito mediante as leis dos homens, né? Mas é importante que você entenda que aquela pessoa fez aquilo porque ela tem uma mente fraca, muitas vezes ela passa por algum problema psicológico, às vezes ela é uma pessoa que gosta da maldade, que se sentem bem. Tem pessoas que se sentem bem em ver a dor do outro. Existe isso, são os psicopatas. E a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito. E o que você precisa fazer entendendo tudo isso? Se blindar contra essas pessoas. Eu sei que quando se trata de pessoas família e familiares próximos é mais difícil, mas não é impossível. Então é buscar sempre o que? Manter uma distância física e uma distância emocional. E de que forma que a gente faz essa distância física? Criando meios para que você consiga sair de onde você está, desse ambiente. O que é distância emocional? É você se fortalecer emocionalmente sem precisar necessariamente daquele apoio emocional. Porque quando você entende que a pessoa ela tem uma visão de mundo diferente de você, é importante que você busque caminhos para se fortalecer emocionalmente que não seja daquela pessoa. Eu sei que muitas vezes eu já passei por isso, de porque achar que é mãe, pai, que eles sabem mais do que nós, que eles a gente tem que seguir a fundo o que eles fazem ou falam.
E não necessariamente, porque hoje você é adulta, né? Quando nós somos criança, a gente tem que estar ali porque nós somos protegidos, teoricamente teríamos que ser protegidos pelos nossos pais. Mas vamos supor que durante esse período onde você estava vivendo no núcleo familiar, acontecia coisas que não faziam sentido para você não concordava, ia de encontro com aquilo que você tinha dentro de você. A partir do momento que você se tornou um adulto, ali entre os 18, 19, 20 anos, você tem condições de ir caminhando para buscar uma liberdade financeira, uma liberdade emocional. Através do quê? Do autoconhecimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, você desenvolve essas habilidades. E você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Não é de um dia para a noite, é à medida que você vai fazendo, caminhando, à medida que vai surgindo os sentimentos e emoções, você vai lidando com aquilo. Mas o importante sempre é você aprender a lidar com isso. E de que forma que você lida? Primeiro, entendendo, cada ser humano é de um jeito, cada ser humano tem algo que faz sentido a ele e não necessariamente faz sentido a você. Valores são diferentes, então o que eu sempre costumo trazer aqui? Quando a gente está falando de relacionamento familiar, inclusive agora eu estou até fazendo um estágio ali na psicologia social e a gente vê muito isso, muito famílias desestruturadas, e famílias desestruturadas geram muitos problemas, tanto físicos quanto emocionais. E aí o que eu sempre procuro trazer é o quê? Quando você está vivendo uma família, né, um núcleo familiar onde não faz sentido para você, onde você não tem aquilo que você gostaria ou espera do que para você seria uma família ideal, tem como você, partindo disso, partindo dessa convivência familiar, construir uma linha do que é bom para você, do que é certo para você, e buscar pessoas com os mesmos valores que o seu. Ao invés de você se relacionar com pessoas, às vezes por uma carência física, uma carência emocional, busque se relacionar com uma pessoa que tem os mesmos valores que você. Isso é muito importante, porque senão, lá na frente, quando você tiver a tua família, vai se repetir a mesma coisa que era antes. Então, é sempre importante a gente trabalhar esses eixos. Em primeiro, entenda quais são os seus valores primordiais que você busca para que você consiga ter uma família ideal, que para você é ideal. Isso eu estou falando no sentido de família, mas isso pode ser também no sentido profissional. Se o seu problema é no seu lado profissional, siga esse mesmo exercício. O que é valor para você? O que é importante para você? O que você gostaria de ter financeiramente? Né? Profissionalmente. Vamos buscar coisas e formas e maneiras de você se desenvolver para chegar naquele ponto. É sempre importante isso. Então, se você está vivendo alguma coisa agora que você precisa perdoar, seja dentro do teu trabalho, seja dentro do teu relacionamento, seja dentro da tua família. Quando a gente fala de relacionamento em relação ao teu marido, a tua esposa, teus filhos, quando é nesse sentido, é importante sempre a gente entender também que, independente se a pessoa é filho ou não, marido ou não, é importante a gente entender que eles têm também o que é valor para eles. E se você lá atrás, quando você foi escolher um parceiro para a vida, você não atentou a esses pontos em relação aos valores, em relação ao que é certo para você, será que é certo para a pessoa? Será que a pessoa tem algum vício, alguma mania que é contra os teus valores? É importante sempre a gente avaliar isso. E muitas vezes, se você está vendo esse vídeo agora por conta que você não consegue perdoar ou tem alguma coisa ali dentro que você queira perdoar e isso tem a ver com o seu relacionamento e você fala pra mim assim, nossa Dani, mas eu já fiz isso lá atrás, eu já tomei essa decisão lá atrás, eu não observei isso e agora o que fazer? Agora o que fazer é o seguinte, entendendo isso, entendendo primeiramente que essa decisão que você tomou foi baseado em um não seguindo essa linha de o que é valor para mim. Porque você até então também não sabia disso. Agora você sabe. Então, a partir de agora, você tem que sempre o que dentro do teu relacionamento deixar sempre claro para o teu parceiro ou para a tua parceira o que é valor para você e o que faz sentido para você. E mostrar sempre esse lado.
E se você conversa com essa pessoa, tem um diálogo aberto, onde você vai expor como você está sentindo mediante aquele tratamento que você está tendo. Expor sempre aquilo que você sente, nunca ficar guardando aquilo, achando que a pessoa vai entender ou compreender, não. Talvez a pessoa não entenda e não compreenda, porque para ela tá bem, tá tudo bem daquele jeito. Para ela aquilo não é importante, mas para você é. Então é importante sempre o diálogo dentro de um relacionamento. Seja um relacionamento íntimo, seja um relacionamento familiar, é importante o diálogo, é importante a gente expressar aquilo que a gente quer, é importante a gente falar sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente acha certo ou acha errado. O que você não pode é tentar mudar a pessoa. Isso não acontece, porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de pensar e de fazer aquilo que a gente quer. É correto que quando você faz alguma coisa que fere a vida de alguém, que fere as pessoas, isso vai trazer consequências para a tua vida. Seja uma consequência financeira, se você fizer alguma coisa que vai contra as leis, né, e você faz pratica um ato que vai contra as leis do homem, você vai ter consequências físicas, financeiras e emocionais. Então é importante sempre que a gente pense sobre isso. Então vamos praticar e como praticar. Então agora eu quero falar para você como praticar o perdão. Lembre-se sempre, perdão não é fácil. Principalmente quando é um assunto que envolve dor física, que envolve dor emocional, quando é uma dor profunda, né? Existem coisas que realmente são muito profundas. Então, para isso, você vai precisar realmente buscar muito autodesenvolvimento, buscar o teu autodesenvolvimento para que você também amadureça emocionalmente para compreensão. Muitas vezes você tem que amadurecer o teu lado emocional para compreender certas coisas, né? Então, se você está tendo dificuldade em perdoar, em dissolver isso, busque o autoconhecimento através do quê? De leituras, através de buscar conhecimento com pessoas que já passaram por isso, entendendo o ser humano. Olhe mais para o ser humano, comece a estudar mais sobre o comportamento humano, entenda que o ser humano, ele tem vida própria, né? Ele faz aquilo que para ele é certo. E nem sempre o que ele fez achando que era certo foi certo para você. E busque sempre dissolver isso. Né? Se você viveu ou está vivendo alguma coisa que te magoou, que te chateou, que te gerou uma dor, deixe ela ali, entenda ela, entenda, não abandone, entenda, né? Não ignore, entenda que você sofreu, entenda que aquilo foi real, só que não aceite ficar vivendo essa dor e esse sofrimento. Continue a tua vida buscando entendimento. Comece procurando entender que cada ser humano é de um jeito, cada ser humano oferece aquilo que tem. Se a pessoa fez aquilo e te magoou, ela fez aquilo que ela tinha. Então, ó, se você vai chegar à conclusão que você deve ter pena daquela pessoa, porque olha só o que ela tinha para te oferecer. Ela só te ofereceu dor. Olha como ela é vazia, como ela é pobre. Percebe? Que quando você realmente entender tudo isso, você vai ter uma visão diferente dessa pessoa. Mas isso não significa que você não vai procurar os seus direitos, que você vai deixar passar. Não, você vai procurar os seus direitos se for necessário em relação às leis. Você vai se afastar dessa pessoa, porque se ela é uma pessoa ruim, uma pessoa negativa, uma pessoa que te causou dor, não faz sentido você continuar com essa pessoa na tua vida. Deixe ela de lado. Evite, porque você sabe que aquela pessoa te causa dor. Evite aquilo que te causa dor. Então, é sempre importante a gente ter esse entendimento. Entender que quando você fica ali pensando, quando você fica ali remoendo tudo aquilo que você viveu, você nada mais está fazendo do que contaminando a tua vida, contaminando o teu corpo, contaminando a tua mente. Então é importante que você não contamine, é importante que você elimine tudo que possa causar mais sofrimento em você. E quando você entende esse processo, é como se você tirasse um peso das suas costas. Você tira um peso.
E aprenda a se expressar mais, a se impor mais, não permitir que as pessoas te magoem, né? E como que você faz isso? Se tornando uma mulher mais confiante, mais segura, buscando em você quais são as suas qualidades, quais são as suas fraquezas, para você entender um pouco mais como agir também com essa pessoa. Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer ser muito boazinha, a gente quer fazer tudo para agradar. E isso não é legal, porque você acaba às vezes fazendo coisas, tendo ações que vão te gerar mais dor e sofrimento, porque você vai fazer coisas que aquela pessoa não deu importância, mas que para você foi muito, e ela nem te agradecer vai, nem te dá um feedback ela vai te dar. O importante é você buscar o teu desenvolvimento pessoal, você aumentar a tua expansão mental. Através do quê? De conhecimento mesmo. Buscar informações, sempre se expressar de maneira clara, objetiva, deixando sempre claro como você está se sentindo. Independente se a pessoa vai aceitar ou não, mas você falou. E a partir daquele momento, crie outra rota. Pare de bater na mesma tecla, pare de querer ser a boazinha. Não existe ser boazinha, tem que ser justa e fazer aquilo que é bom para você. Não adianta nada você querer agradar alguém para ser teoricamente a boazinha, mas aquilo te feriu, te causou uma dor, você ficou magoada porque a pessoa não teve o reconhecimento que você não deu o reconhecimento a você que você gostaria. Então, no final das contas, você não foi boazinha. Você teve uma atitude de boazinha, porém, você não foi boazinha porque você ficou magoada. Percebe? Então é muito melhor você dizer para a pessoa que não pode fazer, que você não está com tempo de fazer, que você depois você vai ver se consegue, sei lá, fale alguma coisa para que você não faça aquilo. Ela não vai achar você teoricamente boazinha ali, mas você está sendo sincera. Então opte sempre por ser sincera com você e com as pessoas, ao invés de ser boazinha com você e com as pessoas. Tá ok? E o que a gente precisa ter aqui é um grupo de mulheres fortes, conscientes, mulheres seguras e confiantes para conquistar uma vida com mais felicidade, para que a gente consiga se impor com mais sabedoria, para que a gente não permita que as pessoas abusem de nossa bondade, abusem de nós, porque nós mulheres temos sim esse lado emotivo, nós somos mais emocionadas, a gente sim tem mais sensibilidade e muitas vezes isso é visto como uma fraqueza. E as pessoas acabam aproveitando, tentando tirar proveito, mas não permita isso. O fato de você falar não significa que você é ruim. O fato de você negar não significa que você é uma má pessoa e é dura. Não significa que você olhou para você primeiro e viu se aquilo fazia sentido para você. Se você fizer aquilo e for ficar se sentindo mal, não vale a pena fazer. Porque as consequências que virão depois são muito piores do que você falar não. A pessoa vai ficar ali chateada um pouquinho porque você falou não, mas você ficou em paz. Percebe? Então é sempre importante que você tenha essa visão, que você entenda o que é bom para você. Se não for bom, não faça. Não queira agradar todo mundo, a gente não consegue agradar. Querer agradar todo mundo é um buraco sem fim. Porque cada pessoa quer uma coisa. O que para um é errado, para outro é certo. Se você fizer o cabelo loiro, a pessoa vai falar que você devia ser morena. E se você for morena, vai falar que você devia ser loira. Não queira agradar. Faça aquilo que você quer. Se você acha que ser loira é bom, vai ser loira. Se você acha que ser morena é bom, vai ser morena. Não queira agradar ninguém. Né? A gente sofre muito por querer agradar. E aí a gente fica chateado com Deus, porque, nossa, Deus, eu fui tão boazinha e olha como a pessoa me trata. Deus vai olhar para você e falar, filha, eu não pedi para você ser boazinha, eu pedi para você ser sincera e justa. Se você não queria fazer aquilo, não faça. Não fizesse. Certo? Você tem que fazer as coisas sem querer algo em troca. E o que acontece quando a gente tem essa atitude de fazer sem esperar algo em troca? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que no teu trabalho ou na tua família, você tem o hábito de ser aquela sempre que faz as coisas, mas não quer nada em troca. Então você fez uma vez, não quis nada em troca. Fez uma vez, mas também não teve retorno. Fez 2, fez 3, fez 4, fez 10 vezes e ninguém nunca deu nada em troca. E você continua fazendo. Só que às vezes chega um momento em que você tem outras coisas para fazer. E aí, como aquela pessoa também ela não alimentou aquilo que você fez para ela, ela não te reconheceu, automaticamente você vai perdendo o interesse.
você vai fazendo outras coisas. Porque o nosso tempo ele é cheio de coisas. Às vezes você está disponível hoje para fazer alguma coisa. Mas se é uma coisa que você não tem um retorno, não tem uma gratidão, ao passar do tempo você vai deixando também de fazer aquilo naturalmente. Então quem perde é sempre a pessoa, nunca é você. Entende? Então tenha sempre esse entendimento. Tudo que você for fazer para alguém, faça sem querer algo em troca. Se vier, ótimo, lucro, mas faça o que você quer fazer. Não ache que se você não fizer, você está sendo ruim, está sendo errada. Não pense isso. Cada ser humano faz aquilo que quer. Se na tua concepção, quando você faz uma autoanálise, você pensa assim, nossa, eu deveria ser mais, ajudar mais as pessoas, ter um meu momento de que eu colaborasse mais com as pessoas, eu estou sendo tão rude. Se você tiver essa autoanálise e achar que você precisa se doar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais gentil, faça, porque você teve esse entendimento. Mas enquanto você não tiver esse entendimento, não faça. Porque se você fizer e a pessoa não te der um retorno que você gostaria, você vai ficar chateada e magoada. E isso é muito pior do que você falar não. Tem inclusive uma passagem bíblica que o pai tinha 2 filhos e ele foi lá e pediu para um. Vamos me ajudar em tal coisa? Acho que ele queria fazer alguma coisa lá, um serviço, e o filho já logo, o mais rebelde, falava, pai, eu não quero, não vou fazer. O outro foi lá e falou, vamos sim, pai. Só que chegou na hora, aquele que falou que ia fazer não foi. E o que falou que não ia fazer mudou de ideia e falou, pai, eu mudei de ideia, agora eu vim. Qual está mais certo? O que falou que ia e não foi, ou o que falou que não ia e foi? Percebe? Então, às vezes, você é aquela mulher que não quer ficar sendo a boazinha para todo mundo. E tá tudo bem. Você não está errada por isso. Você está sendo sincera. Você não quer ponto final. Agora, se você avaliar e ver que o teu comportamento não está sendo legal, as pessoas não estão tendo conexão com você, porque isso acontece. Às vezes, se você quiser ter mais conexão com as pessoas, talvez você tenha que ser um pouco mais gentil. Você tem que, às vezes, colaborar um pouquinho com alguma coisa, desde que não fere os teus valores. Mas se você não tem essa reflexão, não teve esse entendimento, olha, o Elvis está aqui querendo participar da nossa aula. Tá tudo bem também. É sempre importante a gente olhar para nós, a gente olhar o que faz sentido para nós, o que me faz feliz. Nem sempre o que você gostaria de fazer é o que você está fazendo agora. Então analise isso, ninguém vai te criticar. Se pessoas, humanos que te criticam, o problema é deles, porque eles também são humanos. Eu falo sempre assim, que qual é o termômetro para que a gente saiba que nós estamos agindo corretamente? Não é o que um humano fala, porque ele é humano. O que é? É a tua consciência. A tua consciência está tranquila? A tua consciência está em paz? A tua vida é uma vida tranquila, de paz? Quando você tem resultados, é que nem uma árvore, né? Na palavra de Deus também tem lá a parábola da árvore, que Jesus fala, a árvore que não dá fruto tem que ser cortada fora. Você está tendo fruto? Se você não está tendo fruto, vamos avaliar, vamos buscar o que está acontecendo. Muitas vezes você não está tendo fruto no teu relacionamento, não está tendo fruto na tua vida física, na tua vida profissional, porque talvez tenha alguma coisa ali na tua mente, no teu inconsciente, no teu subconsciente, te impedindo disso, que é geralmente emoções mal resolvidas. Então vamos lidar, vamos dissolver essas emoções, vamos dissolver isso e libertar a tua vida para prosperidade, para abundância, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui o que vocês acharam desse conteúdo e manda um oi, assim eu fico mais animada e motivada para estar aqui, gravar nossas aulas do Motivar para quê? Para quê? Para ter uma vida em abundância, de felicidade. Tchau, até o próximo!